Um misterioso objeto interestelar vindo das profundezas da galáxia chegou ao nosso sistema solar e a ciência está intrigada sobre o que ele pode ser. E agora, algo totalmente inesperado aconteceu. O objeto 3I Atlas passou por uma espetacular mudança de cor e agora brilha em verde. O que está por trás disso e por que um professor de Harvard se sente confirmado em sua teoria de que alienígenas estão envolvidos é o que vamos analisar agora em detalhes. Fiquem ligados para as emocionantes imagens originais. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Se você não consegue chegar às profundezas da galáxia, então deixe que as profundezas da galáxia venham até você. Talvez já tenha dito Confúcio, e esse também é o lema perfeito para o visitante interestelar 3I Atlas. Se vocês se empolgam com essas fascinantes notícias do espaço, então já deixem uma inscrição no canal. Inscrever-se não custa nada, vocês nunca mais vão perder um vídeo e me ajudam muito. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos para o espaço. Precisamos falar sobre um visitante muito especial que está visitando o nosso sistema solar e se comportando de maneira muito misteriosa. Estamos falando do cometa interestelar 3I Atlas, um verdadeiro exótico que veio de fora do nosso sistema solar. E a propósito, o 3I significa terceiro objeto interestelar. Vocês podem imaginar então como visitantes desse tipo são raros. Pelo menos é raro que a gente os perceba. Por isso, não se sabe ao certo com que frequência objetos vindos das profundezas do espaço passam por nós sem serem notados. Esse vagabundo cósmico foi descoberto já em julho pelo Sistema de Alerta Precoce de Asteroides Atlas, no Chile. No início, ele ainda tinha uma coloração levemente avermelhada e se comportava de forma bastante discreta. Mas recentemente algo emocionante aconteceu. O astrônomo amador austríaco Michael Jaeger, um verdadeiro caçador de cometas, fez uma descoberta revolucionária durante o eclipse lunar do último domingo. Junto com seu colega Gerald Rehmann, ele apontou um telescópio no deserto de Kalahari, na Namíbia, para o 3I Atlas. E eis que, de repente, o cometa brilhou em um verde intenso. Não se sabe se Jaeger e Rehmann pensaram naquele momento que uma invasão alienígena estava prestes a acontecer. Essa camada verde de gás e poeira, chamada de coma, nunca tinha sido observada antes nesse cometa. Enquanto isso, outros telescópios ao redor do mundo também confirmaram essa mudança espetacular de cor. Mas isso não é tudo. No final de agosto, o 3I Atlas já tinha chamado a atenção quando deu um salto repentino de brilho, como descreve Jaeger. Em apenas 14 dias, ele ficou 2,5 vezes mais brilhante. E isso é realmente extraordinário. Mas o que exatamente torna o visitante cósmico 3I Atlas tão especial? Em primeiro lugar, ele se move a uma velocidade incrível de cerca de 210 mil km por hora. Essa é a velocidade mais alta já medida em um objeto interestelar. No entanto, Michael Jaeger relativiza: o cometa não é extremamente rápido em certos aspectos. Ele já está em nosso sistema solar há 8.000 anos e levará mais 8.000 para deixá-lo novamente. O que é realmente fascinante fica evidente quando se olha mais de perto. O telescópio espacial James Webb descobriu que sua composição é relativamente atípica. Normalmente, um cometa é composto principalmente de água, com um pouco de dióxido de carbono. No caso do nosso visitante interestelar, é exatamente o contrário. A proporção de água para CO2 é de 1 para 8. Michael Jaeger diz: o núcleo perde material constantemente, o que faz com que, neste caso, não seja a água que impulsiona a formação da cauda, como de costume, mas sim o dióxido de carbono. Agora a coisa fica realmente interessante, pois neste ponto entra em cena um cientista muito conhecido e bastante controverso, o professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard. Loeb lidera o projeto Galileu, que busca evidências de inteligência extraterrestre. E sim, vocês ouviram direito, ele considera perfeitamente possível que o 3I Atlas seja um artefato de uma civilização galáctica alienígena. Em um artigo científico, Loeb levantou a hipótese de que esse cometa poderia ter consequências potencialmente terríveis para a humanidade. Ele até especula que o objeto poderia realizar uma manobra secreta com más intenções em outubro, quando estiver atrás do Sol. Loeb já havia afirmado em 2017 que o primeiro objeto interestelar, Oumuamua, poderia ser uma sonda alienígena. Mas não entre em pânico, a NASA vê tudo isso de forma um pouco mais tranquila. Tom Stadler, responsável pela NASA por pequenos objetos no sistema solar, esclarece: ele tem algumas características interessantes que diferem um pouco das cometas do nosso sistema solar, mas se comporta como uma cometa. Portanto, as evidências indicam de forma contundente que esse objeto é um corpo natural, é uma cometa. E é assim que eu também vejo.
Acho que é bom, no geral, que até mesmo teorias um tanto quanto absurdas sejam discutidas na ciência e também acho que tais coisas não devem ser ridicularizadas. Porque se descartarmos tudo desde o início, é claro que nunca faremos nenhum progresso na ciência. Mas agora vem um grande porém. Com Avi Loeb, você tem a sensação de que ele está declarando que tudo e todos são potenciais tecnologias alienígenas. O Muamua. Ele então lidera uma missão no Pacífico para encontrar fragmentos de objetos alienígenas sem sucesso. Por fim, ele publicou um relatório explicando que a Lua poderia servir como uma rede de segurança para tais objetos alienígenas interestelares. E agora o 13 Atlas. Lentamente, mas com segurança, acho que ele ficou um pouco desgastado. Mas outras opiniões são sempre justificáveis. Comentem o que acham. Stettler explica: cometas são misturas de poeira e gelo. Eles são aquecidos pelo Sol. Esse aquecimento muda e a forma como eles reagem a isso é um pouco imprevisível. Por isso, essas variações repentinas de brilho também são totalmente normais e explicáveis. Michael Jagger, que está acompanhando o Atlas de perto, também mantém os pés no chão. Enquanto ele não mudar de rumo ou desacelerar, trata-se de um cometa normal. Nós determinamos sua posição regularmente a cada poucos dias. Até agora, ele está se movendo na trajetória prevista. Mas o que significa essa cor verde? A explicação é realmente muito fascinante, embora infelizmente não tenha nada a ver com alienígenas. Jagger suspeita que agora elementos mais raros também estão sendo ejetados do núcleo da cometa ou que a cor é resultado de uma mistura especial de poeira e gases. Ele diz: o 13 Atlas viajou por alguns bilhões de anos e foi bombardeado por radiação. A crosta de poeira, que deve ter se depositado sobre o gelo, agora está sendo quebrada pelo aumento da radiação solar. Isso pode causar vários efeitos de cor. Aliás, cometas verdes não são tão incomuns quanto se poderia pensar. No passado já foram observados vários cometas dentro do nosso sistema solar que brilhavam em verde. Isso geralmente se deve a certas moléculas como o dicarbono ou o cianeto, que, quando excitadas pela luz solar, emitem luz verde. Mas isso não diminui a singularidade do 13 Atlas, pois o que o torna tão fascinante é justamente a sua origem. Ele pode ter vindo de um sistema estelar distante e ser mais antigo que todo o nosso sistema solar. Imaginem que esse viajante cósmico já estava em viagem muito antes de o Sol e os planetas se terem formado. E quem sabe de onde ele vem? Talvez tenha se separado de um exoplaneta exótico, um planeta verde brilhante no outro extremo da galáxia? Um planeta tão verde que você pensaria que é feito de gelatina. Geleia. No entanto, a sua origem exata continua a ser um mistério. Os cientistas só podem especular sobre o canto distante da galáxia de onde ele provém. Mas o que sabemos é que ele vai nos fazer companhia por um tempo. No final de outubro, ele vai se aproximar de Marte a 30 milhões de quilômetros e depois vai passar por Júpiter e Vênus. De acordo com a NASA, ele não vai chegar a menos de 274 milhões de quilômetros da Terra. O ponto mais próximo será alcançado em dezembro. Nos próximos meses, poderemos continuar observando o 13 Atlas, enquanto ele se aproxima do Sol e talvez ainda reserve mais algumas surpresas para nós. Quem sabe, talvez ele mude de cor novamente ou apresente outras características inesperadas. E talvez ele ainda acabe ativando os canhões de plasma. De qualquer forma, vou mantê-los informados sobre todos os próximos acontecimentos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Talvez a gente consiga bater 5.000 curtidas para dar uma boa impulsionada no algoritmo do YouTube. E aliás, já que estamos falando de viagens interestelares, no meu próximo vídeo vamos dar uma olhada em uma verdadeira inovação na pesquisa sobre propulsão Warp. Cientistas podem ter encontrado uma maneira de, no futuro, voarmos pelo espaço como o Capitão Kirk de Star Trek. Basta clicar no vídeo exibido no canto superior direito. Super empolgante. Caso contrário, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.